Se você me ama de verdade, então prova. Se você me ama de verdade, então para de reclamar. Se você me ama de verdade, então escolhe entre mim e eles. A frase é sempre a mesma, mas o veneno muda de forma. E é exatamente por isso que ela funciona. Essa é uma das frases mais perigosas que um manipulador pode usar. E talvez a mais eficiente, porque ela não vem com gritos, nem com ameaças. Vem com a embalagem do afeto, com o selo de um suposto amor que exige, que cobra, que pressiona. É uma frase que, à primeira vista, parece uma tentativa de conexão, mas no fundo é um instrumento de controle disfarçado de sentimento. O manipulador que usa essa frase não está interessado em saber se você ama. Ele quer saber até onde você vai por ele. E, principalmente, o que está disposto a abrir mão. Por isso, a cobrança não vem direta. Ela vem embutida em uma condição emocional. Uma condição que parece legítima, mas que só existe para testar sua submissão. Maquiavel, se vivesse hoje, não falaria em amor romântico, mas falaria sobre o poder escondido por trás de frases como essa. Para ele, a questão não é o sentimento, é a influência. E quem entende de manipulação sabe que não há poder mais silencioso do que aquele exercido por meio da culpa. Quem culpa, controla. E quem se sente culpado, obedece. Porque pense comigo, o que essa frase realmente quer dizer? Ela não pergunta se você ama. Ela afirma que, se você amar, tem que provar. E mais do que isso, define exatamente como essa prova deve acontecer. O manipulador decide os termos. Ele cria o teste. Ele coloca a régua. E o mais grave, ele coloca você contra você mesmo. Porque quando você recusa, a culpa é toda sua. Você não atendeu à expectativa. Você falhou na prova. E aí, sem perceber, você entra em um ciclo. Começa a aceitar pedidos que não fazem sentido. Começa a ceder em coisas que antes você jamais aceitaria. Começa a abrir mão de opiniões, de espaços, de pessoas. Tudo para não perder alguém que supostamente te ama. Mas por que isso é tão eficaz? Porque mexe com o que há de mais profundo em nós. O medo de decepcionar quem gostamos. O medo de sermos vistos como egoístas, frios ou ingratos. Um manipulador inteligente entende que, se te fizer se sentir em dívida, ele nunca mais precisa pedir com força. Basta sugerir. Uma frase, um olhar, um silêncio. E você já começa a se perguntar se está sendo uma boa pessoa. Essa é a beleza perversa da manipulação emocional. Ela não manda, ela insinua. Não exige, ela sugere. E não grita, ela sussurra. E o mais cruel é que essa frase costuma vir logo após um conflito. Quando você está vulnerável, confuso, tentando consertar as coisas. Ela surge no exato momento em que sua consciência está mais exposta. Porque o manipulador sabe que o ponto fraco de quem ama é a vontade de fazer dar certo. E usa isso como alavanca para girar a situação a seu favor. Maquiavel escreveria que o governante sábio deve aprender a controlar os corações. E o manipulador moderno faz exatamente isso, não com exércitos ou leis, mas com frases que tocam onde mais dói. Na busca por pertencimento. Se você me ama de verdade, não é uma pergunta, é uma armadilha. Porque qualquer resposta que não seja submissão total será usada contra você. Se você hesita, é porque não ama o suficiente. Se você questiona, é porque está escondendo algo. E se você não aceita a condição imposta, o problema passa a ser o seu egoísmo e nunca o abuso do outro. E essa é a mágica. O foco sempre muda. Você que começou o dia apenas querendo ser respeitado, termina a noite pedindo desculpas por não ter aceitado uma exigência absurda. E isso se repete, vez após vez, até que você começa a se moldar. Começa a pensar 2 vezes antes de discordar, antes de fazer planos, antes de tomar decisões.
Você começa a medir tudo pelo impacto que terá na outra pessoa. E isso não é amor, isso é controle. Quem ama, propõe. Quem manipula, condiciona. Quem ama, compartilha. Quem manipula, exige. Quem ama, cuida. Quem manipula, cobra. A diferença pode parecer sutil, mas o efeito é devastador. Porque quando você vive sob essa lógica, pouco a pouco vai desaparecendo de si mesmo. Cada prova de amor que você aceita dar, mata um pedaço da sua liberdade. E o mais perigoso é que, aos olhos de quem está de fora, tudo parece um relacionamento normal. Mas por dentro, você sabe, você sente. O amor virou chantagem. E aqui vale um ponto de atenção. O manipulador não precisa ser um vilão clássico. Muitas vezes é alguém que também sofreu, que também tem traumas e que aprendeu, mesmo sem perceber, que o único jeito de se sentir seguro é tendo o outro sob controle. Isso não justifica, mas explica. E entender isso é essencial para não cair na armadilha de achar que só pessoas frias e calculistas manipulam. Às vezes, quem mais machuca é quem mais parece frágil. E é aí que a frase, se você me ama de verdade, se torna ainda mais perigosa. Porque ela vem com lágrimas, com tristeza, com uma dor real, mas que é usada como argumento, como instrumento. O manipulador te faz acreditar que você é responsável pela dor dele, e que só há uma maneira de aliviar essa dor, fazendo o que ele quer. Nesse ponto você já não sabe mais o que é certo ou errado. Só quer evitar a próxima cobrança, o próximo drama, a próxima cena. E é assim que o ciclo se fecha. Toda vez que você cede, confirma para ele que a estratégia funciona. E ela vai se repetir. Maquiavel dizia que as pessoas devem ser conduzidas pelas paixões ou pelo medo. O manipulador faz as duas coisas. Primeiro, te seduz com a promessa de um amor intenso. Depois, te mantém com medo de perder esse amor. Mas a verdade é que ninguém precisa provar amor com sacrifício constante. Ninguém precisa se desfazer para manter alguém por perto. Se alguém te pede provas contínuas de amor, talvez o que ela quer não seja amor, mas sim poder. E esse é o ponto-chave. Quem ama de verdade não te coloca em um tribunal, não te submete a testes. Quem ama não mede seu valor pelo tanto que você cede. Então, da próxima vez que ouvir essa frase, respire fundo. Pense, questione. E se for preciso, diga, se você me ama de verdade, então me respeita. Porque todo amor que exige submissão para existir não é amor. É dominação disfarçada de carinho. É uma estrutura maquiavélica que pouco a pouco apaga quem você é, para fazer nascer alguém mais fácil de controlar. E se você já sentiu isso, não está sozinho. Só de reconhecer esse padrão, você já começou a sair dele. E esse é o começo do próximo passo. Aprender a identificar quando o afeto é só a embalagem e o conteúdo é puro controle. Agora que você entendeu como essa frase funciona, precisamos falar sobre a próxima, uma ainda mais sutil, mas igualmente destrutiva. Ninguém mais te entende como eu. Ninguém te vê do jeito que eu vejo. Ninguém faria por você o que eu faço. Essa frase chega suave, quase como um elogio. Parece um carinho especial, uma tentativa de aproximação, um reconhecimento profundo da sua história. Só que por trás dessa doçura existe algo muito mais calculado. Porque quando alguém diz que nenhuma outra pessoa no mundo te entende, o que essa pessoa realmente está fazendo é recortar o seu universo até que caiba apenas ela dentro. O manipulador usa essa frase como quem desenha um território. Um território onde só ele circula, só ele interpreta, só ele tem o mapa. E se só ele conhece esse território, então só ele pode te guiar. Isso cria uma sensação perigosa de exclusividade. A ideia de que existe algo quase mágico entre vocês, como se fosse uma conexão rara, impossível de ser compreendida por qualquer outro ser humano.
Uma conexão que, claro, acaba transformando você em alguém menos ligado ao resto do mundo. É assim que o isolamento começa. Não com proibições, não com imposições duras, mas com um elogio que parece afetivo demais para levantar suspeita. O manipulador sabe que não precisa afastar você de outras pessoas à força. Basta fazer você acreditar que ninguém mais é capaz de te oferecer o mesmo nível de compreensão. E quando essa crença se instala, você mesmo começa a se distanciar. Um convite recusado aqui, um silêncio ali, um afastamento que parece natural, quase espontâneo. Até que, quando percebe, está vivendo dentro de um círculo pequeno demais para quem você é. Maquiavel diria que controlar não é ocupar um espaço pela força, mas impedir que o outro tenha alternativas. E essa frase é exatamente isso. Uma forma elegante de reduzir as alternativas emocionais que você tem. Quando alguém se coloca como o único porto seguro, o único confidente, o único olhar verdadeiro, essa pessoa também está apagando, pouco a pouco, a presença de todo o resto que poderia te devolver equilíbrio, clareza ou proteção. A grande armadilha dessa frase é que ela funciona especialmente bem em momentos de fragilidade. Quando você está triste, confuso ou passando por algo que te derruba, ouvir "ninguém mais te entende como eu" cria uma sensação imediata de alívio. Uma sensação de que existe um lugar onde você pode respirar. Mas esse mesmo lugar pode se transformar na sua prisão emocional. Imagine a cena. Você comenta algo com uma amiga e ela te dá uma opinião que não combina com o que você queria ouvir. E o manipulador, sabendo disso, reage com um suspiro cheio de significado. Tá vendo? É por isso que eu digo que ninguém te entende como eu. De repente, aquela opinião sincera da sua amiga começa a parecer crítica. A preocupação da sua família começa a parecer invasão. E as pessoas que sempre estiveram ao seu lado passam a ser vistas como ameaças à conexão que o manipulador insiste que só ele pode te oferecer. É assim que o laço se aperta. É assim que o mundo encolhe. A pessoa manipuladora cria um tipo de intimidade que parece intensa demais para ser questionada. E toda intensidade, quando não vem acompanhada de liberdade, vira dependência. Você passa a pensar 2 vezes antes de compartilhar algo com qualquer outra pessoa. Não por medo do julgamento delas, mas pelo medo de magoar ou irritar quem disse que te entende como ninguém. Começa a viver equilibrando sentimentos, medindo palavras, ajustando comportamentos para não quebrar essa suposta conexão especial. E é justamente isso que entrega a manipulação. Quando a frase deixa de ser um gesto de afeto e passa a ser um instrumento de controle sobre quem você vê, com quem fala e no que acredita. Esse tipo de manipulador cria um sistema onde você passa a desconfiar de todos, exceto dele. Um sistema onde a única narrativa válida é a que ele constrói. E o mais brilhante, no sentido sombrio da palavra, é que ele faz isso sem parecer agressivo. Ele faz isso através da ideia de que você é especial demais para ser compreendido por pessoas comuns. É como se ele dissesse: elas não são capazes de te acompanhar, só eu entendo a sua essência. Esse discurso seduz. E seduz porque toca em uma necessidade humana muito profunda. A vontade de ser visto com clareza, de ser percebido além da superfície. Quem não quer isso? Quem não deseja sentir que alguém realmente entende aquilo que você nunca conseguiu explicar direito? Só que, quando essa necessidade é usada como porta de entrada para o controle, aquilo que antes parecia uma conexão vira uma jaula emocional com laços invisíveis. O ponto mais perigoso surge quando você começa a acreditar que o manipulador realmente tem uma leitura superior sobre você. Quando ele diz que ninguém mais te entende, também está dizendo que você deve confiar mais nele do que em qualquer outra pessoa. E isso abre espaço para que ele defina o que você sente, o que você pensa, quem te faz bem
e quem te faz mal. Aos poucos, a sua autonomia emocional começa a se dissolver. E quando alguém domina as suas emoções, domina as suas escolhas. E quando domina as suas escolhas, domina a sua vida. Tudo começou com um elogio. Tudo começou com uma frase que parecia carinho. O manipulador, quando percebe que você já acredita nessa ideia, começa a reforçá-la sempre que alguém tenta te alertar, te aconselhar ou te mostrar um ponto diferente. Ele interpreta esses alertas como ameaças à conexão de vocês e usa isso para te aproximar ainda mais. Você começa a pensar que todos estão errados, que ninguém realmente te conhece, que ninguém entra na sua mente com a mesma facilidade. Esse processo não é rápido. Ele acontece aos poucos em camadas, como uma tinta aplicada repetidamente até cobrir tudo. Maquiavel escreveria que o poder raramente se mantém apenas pela força. Ele se mantém pelo domínio sobre a percepção. E quando alguém controla a forma como você percebe o mundo, esse alguém não precisa te prender. Você mesmo se prende. Por isso, quando você escutar essa frase, vale a pena prestar atenção na intenção por trás. Porque quando vem de um lugar saudável, essa frase não isola, ela acolhe. Mas quando vem do manipulador, ela te afasta do mundo e te aproxima de um único ponto de apoio. Um ponto que pode ruir a qualquer momento. Ninguém deveria ser o seu único lugar seguro. Ninguém deveria ser o seu único intérprete. Ninguém deveria ser o filtro das suas relações. Quando alguém tenta ser tudo isso ao mesmo tempo, o risco não é perder pessoas. O risco é perder a si mesmo. E é exatamente nesse ponto que precisamos avançar, porque a próxima frase é ainda mais cruel. Ela não tenta te isolar. Ela tenta te desestabilizar. Ela não diz que só ele te entende. Ela diz que você não está entendendo nada. A terceira frase é um golpe direto na sua percepção. Você está exagerando. Está levando tudo para o lado errado. Você não consegue mais conversar sem drama. De novo isso? Está fazendo tempestade em copo d'água. Essa frase é um golpe invisível e talvez seja uma das mais silenciosas formas de manipulação emocional, porque parece inofensiva. Não grita, não acusa diretamente, não impõe. Ela minimiza. E ao minimizar, invalida. Invalida o que você sente, o que você percebe, o que você interpreta. E mais do que isso, coloca você no banco dos réus. A cada vez que alguém diz que você está exagerando, o que está sendo dito, no fundo, é que o problema não é o que aconteceu, mas sim o jeito como você reagiu. E quando essa lógica se repete, você começa a duvidar de si mesmo. Começa a perguntar se talvez esteja mesmo exagerando, sendo sensível demais, difícil demais, confuso demais. E esse é exatamente o ponto onde o manipulador queria te levar. Maquiavel jamais falaria sobre relacionamentos modernos, mas ele falaria sobre estratégias para transferir a responsabilidade. Porque para quem deseja manter o controle, a melhor forma de se livrar da culpa é jogá-la no colo do outro. É virar a situação com tanta firmeza que a pessoa que sofreu o golpe ainda se sente culpada por ter sentido dor. A frase, "você está exagerando", tem um efeito devastador porque ela corrói sua confiança interna. Ela te força a revisar os próprios limites, a duvidar do próprio instinto. E aos poucos te transforma em alguém que pede desculpa por sentir. Tudo começa quando você identifica algo que te incomodou. Pode ser um comentário atravessado, uma atitude fora do lugar, um silêncio que machucou. Você respira fundo, cria coragem, tenta conversar. E antes mesmo de terminar a frase, vem a resposta gelada. Você está exagerando. E é aqui que a conversa deixa de ser sobre o que aconteceu e passa a ser sobre a sua reação, sobre o seu tom de voz, sobre a sua sensibilidade, sobre o seu histórico, sobre o quanto você sempre transforma tudo em drama.
Essa inversão é uma jogada clássica de quem quer evitar responsabilidade. Porque se o outro for o exagerado, o sensível, o instável, então tudo o que for feito contra ele se justifica. A culpa é da forma como ele percebe, não do que de fato aconteceu. É um movimento estratégico. O manipulador não quer resolver o conflito. Ele quer invalidar o conflito. E, de preferência, te fazer sentir culpado por ter iniciado qualquer desconforto. A frase parece pequena, mas o impacto é imenso, porque ela cria uma dúvida que gruda na mente. Será que eu estou mesmo exagerando? E essa dúvida, quando plantada com frequência, cresce. E começa a se espalhar por todas as áreas da sua vida. Você começa a silenciar coisas que gostaria de falar. Começa a aceitar atitudes que antes jamais toleraria. Começa a esconder reações naturais, com medo de parecer desproporcional. Porque, no fundo, o que você quer é preservar a paz. Mas o que está fazendo sem perceber é sacrificar a própria integridade para manter a ilusão de harmonia. E é isso que torna essa frase tão maquiavélica. Ela não rompe, ela molda, não cria o caos. Ela simula a calma, uma calma baseada no seu silêncio. Uma calma que exige que você engula tudo, sorria e finja que está tudo bem. Enquanto isso, quem usou a frase respira tranquilo. Não precisou pedir desculpas, não precisou refletir sobre nada. Porque você já fez o trabalho todo. Questionou a si mesmo, se sentiu mal e no final ainda voltou para pedir desculpas. Agora pense comigo. Se toda vez que você expressa dor ela é descartada como exagero, o que sobra? Sobra o medo de falar. Sobra o receio de se mostrar. Sobra a adaptação constante para não incomodar. E quando alguém vive se adaptando para caber no limite de outra pessoa, essa pessoa deixa de existir como é. Começa a viver num papel. Um papel moldado pela conveniência de quem a manipula. E aqui entra uma das reflexões mais profundas desse tema. Quantas versões de você mesmo foram engavetadas só porque alguém dizia que você estava exagerando? Quantas vezes você engoliu o choro, segurou o grito, evitou o confronto, apenas para manter o outro confortável? O manipulador se aproveita disso. Ele percebe que o medo de parecer difícil faz você ceder. E ele usa isso como alavanca. Sempre que a situação ameaça virar contra ele, basta jogar de novo a mesma carta. Você está exagerando. E a discussão se dissolve. Ou melhor, se transforma num ataque à sua estabilidade emocional. Com o tempo, você passa a achar que tudo é culpa sua. Que se está sentindo mal é porque você é fraco. Se teve um problema, é porque você interpretou errado. Se houve um conflito, é porque você sempre complica as coisas. E isso tem um nome: culpa internalizada. É quando a dor vem de fora, mas a culpa nasce dentro. E é isso que o manipulador mais deseja, que você mesmo faça o trabalho que ele deveria fazer. Maquiavel diria que o governante sábio deve evitar a culpa, mesmo que cometa injustiças. O manipulador emocional moderno aprendeu isso muito bem. Ele machuca, mas faz você acreditar que se feriu sozinho. Ele distorce a realidade, mas faz você duvidar da sua visão. Ele diz que você exagera, mas é ele quem constrói a realidade onde sentir é um erro. A frase, "você está exagerando", é uma jaula disfarçada de conselho, uma censura disfarçada de cuidado, uma punição embalada como um feedback. E o pior, quando ela vem de alguém que você ama, o impacto é dobrado, porque aí a dor se mistura com a decepção. Você se sente errado por estar mal e errado por não ser compreendido. Mas existe uma saída, e ela começa com um simples gesto: confiar no que você sente. Nem sempre sua reação será perfeita. Nem sempre seu tom será o ideal. Mas o fato de você se incomodar já é suficiente para merecer ser ouvido. Sentimento não é exagero. Desconforto não é drama.
Dizer o que sente não é ser difícil, é ser humano. Se toda vez que você se posiciona, alguém te reduz a um exagerado, talvez essa pessoa não queira um relacionamento. Ela queira uma plateia obediente. E você não nasceu para aplaudir. Nasceu para viver com verdade, com respeito, com voz. Agora que você entendeu o poder escondido nessa frase, é hora de avançar. Porque o próximo passo da manipulação é fazer você se sentir em dívida. Não basta te fazer duvidar de si mesmo. Agora o manipulador vai querer cobrar o que fez por você. E tudo começa com a próxima frase. Olha tudo o que eu já fiz por você. Olha o quanto eu me esforcei. Olha como eu estive do seu lado quando ninguém mais estava. Essa é a frase que não vem para lembrar. Vem para cobrar. Ela aparece quando você começa a questionar algo. Quando tenta colocar um limite. Quando ousa dizer que alguma atitude machucou. E de repente, a conversa deixa de ser sobre o que te feriu. E vira uma espécie de acerto de contas emocional. Porque agora você não pode mais reclamar. Não pode mais discordar. Não pode mais se frustrar. Afinal, olha tudo o que essa pessoa já fez por você. É exatamente aí que mora o truque. O manipulador sabe que se ele colocar você numa posição de devedor, você vai ceder muito mais fácil. Porque ninguém quer parecer ingrato. Ninguém quer parecer injusto com quem supostamente ajudou. E ele sabe disso. A ideia por trás dessa frase é simples, mas poderosa. Criar uma dívida emocional impossível de ser quitada. Porque não importa quanto tempo tenha passado. Não importa quantas vezes você tenha retribuído. Na mente do manipulador, a sua dívida é eterna. E sempre que você tentar se posicionar, ele vai desenterrar aquela lista invisível de favores, sacrifícios e gestos de amor, como se fosse um contrato que você assinou sem perceber. Maquiavel diria que um bom líder não deve hesitar em usar as emoções das pessoas a seu favor. E é exatamente isso que o manipulador faz. Ele usa o peso da gratidão como uma ferramenta de controle. Um tipo de moeda que ele mesmo imprime, mas que você paga, com silêncio, com culpa, com obediência. E o mais cruel é que, muitas vezes, o que essa pessoa fez por você nem foi algo que você pediu. Ela agiu por vontade própria ou por interesse disfarçado de generosidade e agora cobra como se tivesse salvo sua vida. Como se sem ela você não teria conseguido nada. Isso transforma qualquer lembrança em chantagem. E qualquer gesto de cuidado vira motivo para te manter calado. Esse tipo de cobrança emocional costuma acontecer em relacionamentos onde o controle é disfarçado de proteção. Sabe aquela pessoa que te ajuda, que te apoia, que está sempre por perto, mas que depois te joga tudo na cara? Que faz questão de lembrar nos momentos mais vulneráveis cada detalhe do que já fez, como se isso lhe desse o direito de estar sempre certa? É exatamente isso. A frase, olha tudo o que eu já fiz por você, não é sobre gratidão. É sobre controle por meio da culpa. É como se o manipulador dissesse, depois de tudo o que eu fiz, você não tem mais o direito de me contrariar. E com isso, ele ganha o que mais deseja, obediência emocional. Você começa a se policiar, começa a medir tudo o que fala. Começa a deixar para lá situações que te machucaram, só para não parecer ingrato. Vai acumulando, engolindo e vivendo dentro de um ciclo onde só uma pessoa tem o direito de errar, de cobrar, de reclamar. E esse alguém nunca é você. O mais perverso é que essa dívida não é clara. Ela não tem valor fixo. Ela é fluida, emocional, simbólica. E exatamente por isso, nunca pode ser quitada. O manipulador sempre vai encontrar um novo argumento. Vai dizer que abriu mão de algo por você, que te defendeu, que foi o único que acreditou, e que agora, por causa de uma pequena crítica sua, está sendo injustiçado. Esse discurso parece nobre, mas é uma prisão. Porque, no fundo,
Você passa a se sentir responsável pelo bem-estar dessa pessoa. Sente que deve algo, que tem que compensar, que tem que se esforçar mais, aceitar mais, aguentar mais. E sem perceber, começa a colocar os sentimentos dela sempre acima dos seus. E isso nunca termina bem. A manipulação acontece quando a ajuda se transforma em barganha, quando o carinho se transforma em contrato, quando a lembrança se transforma em ameaça emocional. E essa frase, dita com um tom de mágoa, carrega um peso que destrói sua autonomia, porque ela te faz acreditar que a sua liberdade é uma forma de ingratidão. Agora pare e pense. Quantas vezes você engoliu uma dor só porque alguém te lembrou o quanto já fez por você? Quantas vezes se calou, se encolheu, cedeu, só para não parecer que estava sendo injusto com quem, teoricamente, só queria te ajudar? Isso não é gratidão. Isso é dívida emocional fabricada para te manter refém. Quem realmente te ajuda, faz por escolha, não para depois te cobrar. Quem se doa de verdade, não te aprisiona nas lembranças do que já foi feito. E quem te ama, jamais vai transformar seus próprios gestos em uma coleira emocional. Maquiavel dizia que, para manter o poder, é preciso eliminar os riscos de resistência. E o manipulador elimina a resistência com uma estratégia brilhante. Ele se coloca como herói. A figura que te protegeu, que te salvou, que fez tudo por você. E com isso, neutraliza qualquer reclamação. Porque agora, se você reclama, é porque não reconhece nada. É você que está sendo egoísta, frio, injusto. É assim que você passa a se sentir errado por querer o mínimo: respeito, liberdade, reciprocidade. E quando você tenta sair, vem a frase de novo: depois de tudo o que eu fiz por você? Essa pergunta é feita para te paralisar, para te fazer pensar duas vezes, para te fazer sentir que está abandonando alguém que só te ajudou. Mas a verdade é dura. Ninguém deveria usar o bem que fez como ferramenta de controle. Porque quando a bondade vira moeda de troca, ela perde o nome, deixa de ser ajuda. Vira dívida, vira prisão, vira chantagem, e você não nasceu para viver sob chantagem emocional. Gratidão não significa submissão. Respeito não significa silêncio. Reconhecer o que alguém fez por você não te obriga a aceitar tudo que essa pessoa faz agora. Se alguém insiste em te lembrar o tempo todo do que já fez, talvez o que essa pessoa realmente queira não é reconhecimento, é controle. E quando a intenção é essa, todo gesto vem com uma fatura escondida. Por isso, observe com cuidado. Nem todo carinho é limpo, nem toda lembrança é sincera, e nem toda ajuda é de verdade. Se te pedem gratidão como desculpa para calar sua dor, isso não é amor. É um plano bem montado para te manter sempre devendo, e enquanto você estiver devendo, vai continuar cedendo. Cedendo espaço, cedendo vontade, cedendo a si mesmo. Agora que você percebeu isso, é hora de seguir. Porque o próximo passo da manipulação não é mais te fazer sentir em dívida, é roubar o mérito da sua vitória. A próxima frase é ainda mais perigosa porque não vem te cobrar, vem apagar o seu esforço. Você só chegou onde está por minha causa. Você só conseguiu isso porque eu estava com você. Você não teria feito nada disso sem a minha ajuda. Essa frase é como uma sombra que se arrasta atrás de cada conquista sua. Ela não aparece no esforço, não participa da caminhada, não se envolve nas noites em claro, nem nos momentos de dúvida. Mas assim que o resultado aparece, ela surge, com o peito inflado, a voz segura e o discurso pronto para apagar a sua trajetória. É uma das formas mais sorrateiras de manipulação, porque não chega com violência. Chega como se fosse uma lembrança, uma verdade que você teria esquecido. Um lembrete sutil de que o seu sucesso não é realmente seu. É compartilhado, é condicionado e, principalmente, é devido a alguém que quer os créditos sem ter pago o preço.
O manipulador que usa essa frase não quer apenas ser reconhecido. Ele quer ser necessário. Ele quer que você acredite que, sem ele, você jamais teria dado certo. E ao fazer isso, ele cria uma ideia perigosa: a de que você não é suficiente sozinho. Essa ideia não é dita com todas as letras. Ela é espalhada aos poucos, com frases como "foi eu quem te empurrei, se eu não tivesse insistido", ou "lembra quem estava lá quando ninguém mais acreditava". Tudo isso parece apoio. Mas no fundo, é roubo disfarçado de parceria. Porque o manipulador sabe que, se ele se colocar como o responsável pela sua vitória, ele pode usar isso como moeda de troca. Pode cobrar lealdade, obediência, silêncio. Pode usar o seu próprio brilho para te manter preso à sombra dele. É como se dissesse: se eu te ajudei a subir, posso também te derrubar. Essa lógica é muito comum em relacionamentos onde o controle é mais importante do que o afeto. E por isso, a frase nunca vem quando você está por baixo. Ela só aparece quando você começa a crescer, quando começa a brilhar, quando finalmente dá um passo que mostra que você é capaz, sim, com ou sem aquela pessoa. É nesse momento que o manipulador entra em cena, não para te aplaudir, mas para se colocar como o verdadeiro autor da sua história. Ele pega o seu esforço e reescreve como se fosse obra dele, como se ele fosse o mentor, o pilar, a base sem a qual tudo desmoronaria. E o mais assustador: muitas vezes ele faz isso com tanta firmeza que você começa a acreditar, começa a achar que talvez esteja mesmo esquecendo de reconhecer, que talvez devesse ser mais grato, que talvez no fundo devesse tudo a ele. E é aí que a armadilha se fecha. Porque se você deve o que tem a alguém, como vai dizer não? Como vai discordar, colocar limites, mudar de rumo? Afinal, seria como morder a mão que te alimentou, certo? Essa frase cria uma dívida emocional com aparência de reconhecimento, mas não é gratidão, é dependência. O manipulador sabe que, ao se colocar como o responsável pelo seu sucesso, ele ganha um poder que nenhuma outra pessoa teria. Um poder que vai além da influência. Um poder que invade sua autoestima. Porque, no fundo, essa frase tem um objetivo só: te fazer duvidar do seu próprio mérito. Se você duvidar disso, tudo o que conquistar daqui para frente vai parecer uma consequência de algo externo. Vai parecer frágil, temporário, instável. E por isso, você vai se agarrar cada vez mais ao manipulador. Vai tentar compensar, agradecer, pagar com gestos e silêncios. Maquiavel escreveria que o poder mais eficaz é aquele exercido sem resistência. E não existe resistência maior do que alguém que acredita no próprio valor. Por isso, o manipulador precisa apagar esse valor, precisa enfraquecer a ideia de que você se construiu, que foi sua força, sua coragem, sua capacidade de não desistir. E ele faz isso com discursos que, à primeira vista, parecem até bonitos. Eu só quero que você lembre de quem estava lá por você. Eu te apoiei quando ninguém mais acreditava. Eu que te incentivei, te segurei, te impulsionei. Mas no fundo, o que ele está dizendo é: você me deve tudo, então me dê mais. E é assim que o ciclo se perpetua. Você cresce, ele cobra. Você vence, ele aparece. Você brilha, ele faz questão de estar no centro da cena. Não para comemorar com você, mas para garantir que ninguém, nem mesmo você, esqueça quem ele acredita ser o verdadeiro responsável por tudo. Só que há um detalhe que desmonta tudo isso. Mesmo que alguém tenha te ajudado no caminho, isso não anula o seu esforço. Ajuda não é autoria. Apoio não é criação. E ninguém tem o direito de apagar a sua história só porque esteve presente nela. A verdadeira ajuda é silenciosa. Ela impulsiona sem amarrar. Ela torce sem cobrar. Ela não aparece na hora da vitória para dizer: foi por minha causa. Ela aparece para dizer: foi você que conseguiu,
Eu só estive ao lado. O manipulador, ao contrário, não sabe dividir o mérito sem tentar controlar o resultado. Ele precisa estar por cima. Precisa ser lembrado, citado, agradecido. E se não for, se sente traído. Essa lógica destrói, porque você não se sente mais dono da própria conquista. Você começa a duvidar do seu valor. E tudo que conquista passa a carregar a marca de alguém que insiste em te lembrar que, sozinho, você não é nada. Mas a verdade é que você é, sim. Você é. Você foi. E sempre será. Por mais que alguém tenha caminhado ao seu lado, você foi quem deu os passos. Foi você que segurou a dor. Foi você que enfrentou os medos. Foi você que escolheu continuar quando tudo dizia para parar. Essa frase, "Você só chegou onde está por minha causa", é só mais uma tentativa de tomar o que é seu. Não de forma física, mas simbólica. É roubo de identidade, de mérito, de força. E quanto mais você aceita essa ideia, mais fraco se sente, mais dependente, mais manipulável. Por isso, da próxima vez que alguém tentar reescrever a sua história, lembre: apoiar não dá direito de comandar. Estar por perto não dá direito de assumir os créditos. E quem realmente te ajudou não precisa dizer isso em voz alta. Agora que você reconhece esse jogo, é hora de seguir. Porque o próximo passo da manipulação é ainda mais sutil. Não envolve conquista, nem cobrança, nem elogio forçado. Envolve culpa disfarçada de proteção. A próxima frase é uma das mais perigosas. Eu só quero o seu bem. Eu falo isso porque me importo com você. Você pode não entender agora, mas é pro seu próprio bem. Essa frase parece um gesto de cuidado, mas na boca do manipulador, ela vira um escudo. Um escudo feito para proteger não você, mas as intenções dele. Essa é uma das falas mais traiçoeiras da manipulação emocional, porque ela não te empurra, não te prende, não te ameaça. Ela justifica. E ao justificar, transforma atitudes controladoras, agressivas ou abusivas em algo nobre. O manipulador não se apresenta como alguém que errou. Ele se apresenta como alguém que tentou te proteger. E com isso passa de culpado a herói. É aqui que a manipulação atinge seu ponto mais sutil, quando o abuso se esconde atrás da suposta boa intenção. Essa frase é usada quando você questiona algo que te machucou, quando levanta a voz por um limite que foi ultrapassado, quando tenta explicar que não se sentiu respeitado. A resposta vem carregada de aparente pureza. Mas eu só queria o seu bem. E pronto. A culpa muda de lugar. Agora, se você insiste em se posicionar, parece ingrato. Se você mostra que está magoado, parece exagerado. Se você discorda, parece que não sabe reconhecer quem está tentando te ajudar. Esse é o jogo. Um jogo onde o manipulador cria uma versão de você que precisa ser guiado, protegido, corrigido, mesmo que você nunca tenha pedido isso. E toda vez que você tenta se libertar dessa narrativa, ela volta com a mesma justificativa. É pro seu bem. O mais cruel é que esse tipo de frase tem o poder de embaralhar a sua percepção. Porque em algum momento você começa a duvidar da própria dor. Será que ele não tem razão? Será que ela só está tentando me ajudar mesmo? Será que o erro é meu por não entender o cuidado? E assim, pouco a pouco você começa a ceder. Começa a aceitar críticas que não vieram com respeito. Começa a tolerar decisões que foram tomadas por você, sem você. Começa a viver num espaço onde sua autonomia é tratada como um problema e a interferência do outro é tratada como prova de amor. Maquiavel afirmava que um líder deve parecer virtuoso mesmo quando age com dureza. O manipulador segue esse princípio à risca. Ele aprendeu que, se agir com aparência de bondade, pode fazer o que quiser, porque ninguém vai suspeitar de quem só quer o bem.
E se alguém ousar questionar, a resposta é pronta. Eu só estava tentando ajudar. Esse discurso desmonta a verdade, porque coloca o foco na intenção e não na ação. E quando a intenção vira argumento, a dor do outro deixa de importar. Imagine uma situação simples. Alguém lê suas mensagens sem responder, ignora seus pedidos, toma decisões por você, desrespeita seus limites e, ao ser confrontado, diz: "Você não entende agora, mas isso é pro seu bem." Essa frase cria um cenário onde o que você sente não importa mais. O que importa é o que o outro diz que sente, e isso passa a valer mais do que a realidade. A manipulação acontece quando alguém te convence de que a sua dor é sinal de imaturidade, que a sua vontade é perigosa, que o seu desejo é infantil e que por isso você precisa de alguém que cuide de você, mesmo que isso signifique te controlar. Esse cuidado é uma ilusão, porque quem cuida, escuta. Quem cuida, pergunta. Quem cuida, respeita. Mas o manipulador não quer cuidar. Ele quer dirigir a sua vida como se soubesse mais do que você sobre você mesmo. Ele te coloca numa posição de incapaz. E faz isso com um discurso tão doce que você demora a perceber o veneno. Com o tempo você começa a aceitar que não deve fazer certas coisas, que não deve falar com certas pessoas, que não deve confiar nos seus próprios impulsos. Tudo porque alguém repetiu inúmeras vezes que era pro seu bem. E essa frase ganha ainda mais força quando é usada por figuras de autoridade, familiares, parceiros ou pessoas próximas que se dizem protetores. Porque quando vem de alguém que deveria te apoiar, essa fala machuca em dobro. Ela não te prende com gritos, te prende com moral, com o medo de estar sendo injusto, com o medo de decepcionar. A verdade é que ninguém tem o direito de usar boas intenções como escudo para más atitudes. Se alguém te magoou, o que importa não é se a intenção era boa. O que importa é que doeu. E quando alguém de verdade quer o seu bem, essa pessoa pergunta o que você sente. Não impõe, não acusa, não passa por cima de você em nome do que acha certo. O manipulador não tem essa escuta. Ele não quer saber como você se sente. Ele quer que você se sinta errado por sentir. Quer que você duvide do seu julgamento, da sua liberdade, da sua visão. Porque quanto mais frágil você se sente, mais dependente se torna. Maquiavel ensinava que muitas vezes é mais seguro ser temido do que amado. O manipulador emocional moderno entendeu que há um caminho ainda mais eficaz: ser admirado pela aparência de cuidado enquanto mantém o outro sob controle. Essa admiração vem fácil quando a manipulação se disfarça de preocupação, porque ninguém quer ir contra quem se apresenta como generoso. Mas a pergunta que precisa ser feita é: se você realmente quer o bem de alguém, por que essa pessoa se sente mal perto de você? O bem que alguém diz querer para você não pode te custar sua paz, sua liberdade, sua voz, sua verdade. Frases como "é pro seu bem" ou "um dia você vai entender" são formas de silenciar sua percepção. São estratégias para fazer você engolir o que não faz sentido e aceitar o que fere, como se fosse remédio. Mas amor não é remédio amargo que se engole sem questionar. É conversa, é acordo, é respeito. Se alguém precisa te ferir para te proteger, algo está muito errado. E se você precisa ignorar a própria dor para parecer grato, algo precisa mudar. Porque o verdadeiro bem nunca vem acompanhado de medo, nunca vem com imposição, nunca transforma você em coadjuvante da sua própria vida. Agora que você reconhece esse disfarce, é hora de abrir os olhos para a próxima camada da manipulação. Porque depois de te proteger à força, o manipulador vai tentar te prender de vez, usando o isolamento como ferramenta. A próxima frase é curta, direta e extremamente perigosa.
A gente não precisa de mais ninguém. Só eu e você já basta. Não precisamos de outras vozes atrapalhando o que a gente tem. Essa frase vem como uma declaração de amor, mas por trás dela mora uma cerca. E o que começa parecendo romantismo vira isolamento. Poucas frases soam tão doces à primeira vista quanto essa. Ela parece a tradução da conexão perfeita. A ideia de que duas pessoas se bastam, que ninguém mais entende o que vivem, que tudo que vem de fora só complica. E é exatamente por isso que ela seduz. Porque todo mundo quer se sentir especial, único, escolhido. Mas o problema começa quando esse agente vira uma ilha. Um território fechado, onde só existe um tipo de verdade, a que favorece quem controla. Essa frase é o começo do afastamento de tudo e todos. Ela não pede isso diretamente. Ela sugere, com carinho. E aos poucos, você vai deixando de responder algumas mensagens. Vai parando de falar sobre certas pessoas. Vai adiando encontros, ignorando conselhos, duvidando de quem te conhece há anos. Tudo para não criar atrito com aquele alguém que repete o tempo todo que vocês dois são tudo o que importa. A manipulação aqui é sutil. E por isso é tão eficaz. Porque não exige o afastamento. Ela te convence de que esse afastamento é sinal de amor. De que cortar laços com o mundo é prova de que você está verdadeiramente envolvido. E quando você percebe, já está dentro de um lugar onde o outro controla quem entra e quem sai da sua vida. Maquiavel ensinava que, para dominar um território, primeiro é preciso desarmar seus aliados. E no campo emocional, os aliados são os amigos, os familiares, as referências externas. São eles que te lembram de quem você é, que te devolvem a razão quando você se perde. E o manipulador sabe disso. Por isso, precisa que essas pessoas se afastem. Não para te proteger, mas para te manter vulnerável. E é isso que essa frase constrói. Uma fortaleza onde só cabe o outro. Ele vira o filtro de tudo, vira o conselheiro, vira o juiz, vira a única fonte de opinião, afeto, validação. O mais assustador é que o isolamento nem sempre é físico. Muitas vezes, você ainda está presente nas mesmas rodas, nos mesmos grupos com os mesmos rostos. Mas por dentro, já não está mais lá. Você sorri diferente, fala menos, evita comentar certas coisas para não criar problema depois. Você se desliga, não do mundo, mas de si mesmo dentro do mundo. A frase, "a gente não precisa de mais ninguém", também carrega uma semente de desconfiança. Ela planta a ideia de que todos os outros estão contra vocês, que os amigos têm inveja, que a família não entende, que todo mundo está tentando separar o que vocês têm. E é assim que a bolha se forma. Uma bolha onde toda crítica externa é vista como ameaça e toda tentativa de alerta é recebida como ataque. Esse tipo de discurso transforma qualquer desconforto com o outro em sinal de deslealdade. Porque se vocês não precisam de mais ninguém, então qualquer aproximação sua com o mundo é vista como traição. Aos poucos, você se vê tendo que explicar encontros simples, justificar visitas curtas, esconder conversas que não deveriam ser segredo. Porque tudo que não é só vocês dois parece desnecessário, ou pior, perigoso. E você se pega fazendo o que nunca imaginou, se afastando de quem sempre esteve ao seu lado, para manter perto quem agora te controla. O manipulador, nesse ponto, já não precisa pedir que você se isole. Você faz isso sozinho, com medo de conflito, com receio de parecer distante, com vergonha de parecer ingrato. E quando percebe, está sozinho, cercado apenas por quem diz: "a gente não precisa de mais ninguém". Mas a verdade é que essa frase não une. Ela aprisiona. Ela não é um gesto de amor, é um projeto de posse. Porque quem ama de verdade amplia o seu mundo, não o reduz. Quem ama de verdade não quer ser o único,
quer ser um entre os muitos que te fazem bem. Quem ama de verdade não tenta ocupar todos os espaços, mas compartilha cada um deles com liberdade. Esse isolamento afetivo é perigoso porque rouba a sua referência. Quando você só escuta uma voz, começa a duvidar da própria percepção. Começa a achar que talvez esteja mesmo exagerando, como ele disse, que talvez seja ingrato, como ele insiste, que talvez precise mesmo ser consertado, como ele sugere. E sem perceber, você começa a se enxergar pelos olhos de quem não quer te ver livre. Maquiavel diria que a melhor forma de manter o controle é minar qualquer força externa que possa se tornar rival. E o manipulador afetivo faz isso com um toque de doçura. Ele não diz, não fale com ninguém. Ele diz, só eu te entendo. Ele não diz, se afaste dos seus amigos. Ele diz, eles não querem te ver feliz. Ele não diz, só confie em mim. Ele diz, o resto do mundo nunca te apoiou como eu. E isso se repete. A cada desentendimento, a cada discussão, a cada nova tentativa sua de retomar vínculos que antes eram naturais. Tudo é rebatido com a ideia de que só essa relação importa. De que nada além disso é seguro, é verdadeiro, é necessário. Até que você começa a acreditar. Começa a enxergar o mundo pelas lentes do outro e perde a chance de enxergar a si mesmo. O cativeiro emocional não é feito de muros, é feito de frases, de pequenos cortes na liberdade, de elogios que viram cercas, de carinho que vira vigilância. A frase, a gente não precisa de mais ninguém, pode até parecer poética, mas quando usada como ferramenta de controle, ela vira uma armadilha. Porque o amor não é uma prisão a dois. É uma escolha onde ambos podem ser quem são, sem medo, sem esconder, sem deixar o mundo de lado. Se alguém te ama, vai caminhar ao seu lado. Não na frente, não atrás, não por cima, e muito menos, sozinho dentro da sua vida. Agora que você reconheceu essa estrutura, chegou a hora de revelar a última peça desse quebra-cabeça. Porque o manipulador, no final, ainda precisa de um último argumento, um último disfarce, uma última desculpa para tudo que fez. E ela vem com uma frase clássica: eu faço tudo isso por amor. Você não entende agora, mas é por amar demais. Se eu não me importasse, eu não ligava. É que eu sinto demais, por isso ajo assim. Essa é, talvez, a mais perigosa das frases. Porque ela coloca o abuso no colo do sentimento mais nobre que existe. Ela transforma atitudes nocivas em sinais de afeto. E te convence de que, quanto maior o desconforto, maior o amor. A frase vem sempre depois do excesso, depois do controle, depois da cobrança, depois do ciúme desproporcional, da crise que esgotou, da discussão que virou silêncio e do silêncio que virou punição. Vem como justificativa, como desculpa, como alívio emocional. É a tentativa de ressignificar o estrago. Não foi maldade, foi amor. Essa frase é uma armadura, uma forma de proteger o manipulador das consequências dos próprios atos. E, ao mesmo tempo, uma forma de desarmar você. Porque quando alguém diz que agiu daquela forma por amar demais, a culpa se transforma. Agora, você não está lidando com alguém abusivo. Está lidando com alguém intenso. Não está diante de um controlador. Está diante de alguém apaixonado. E como se questiona alguém que ama tanto? É assim que a manipulação vira romantização. Que o excesso vira prova. Que o medo vira cuidado. Que a dor vira demonstração. Maquiavel jamais escreveu sobre amor, mas escreveu sobre aparências. E disse que, para manter o poder, é melhor parecer virtuoso do que ser. O manipulador entende isso. Ele sabe que se colocar como alguém que ama demais é mais aceitável do que ser visto como alguém que manipula. Porque essa frase te confunde. Te coloca em dúvida. Te faz pensar,
Será que ele não está certo? Será que o problema é que eu amo menos? Será que a intensidade dele é maior que a minha paciência? E sem perceber, você começa a justificar tudo o que antes te incomodava. Começa a aceitar crises, explosões, chantagens emocionais. Tudo em nome de um amor que você não quer desapontar. Porque se ele faz tudo isso por amor, então talvez o errado seja você, que não consegue lidar com o jeito dele sentir. O problema é que esse jeito de amar sufoca. Esse sentimento demais te silencia. Esse amor exagerado cria um ambiente onde você precisa andar em cima de ovos todos os dias, com medo de ferir, de ser mal interpretado, de acionar gatilhos que você nem conhece. A frase, "eu faço tudo isso por amor", transforma o relacionamento em um campo de guerra emocional, onde o outro pode tudo, desde que afirme que sente muito. E você? Você fica com a responsabilidade de aguentar. Ela se torna uma carta de isenção, um passe livre, uma permissão para repetir os mesmos comportamentos. Porque se o amor é o motivo, então nada é tão grave. Nada merece ser levado tão a sério. Nada precisa mudar de verdade. E aqui entra um dos maiores perigos dessa frase. Ela torna a dor algo aceitável. Pior, ela transforma a dor numa medida de profundidade. Como se o amor real tivesse que machucar. Como se a entrega só fosse legítima quando deixa marcas. Isso faz com que você comece a associar afeto com dor, presença com pressão, paixão com prisão. E quanto mais você se acostuma com essa lógica, mais difícil fica perceber que o que está vivendo não é amor saudável. É dependência. É culpa. É chantagem afetiva travestida de intensidade. Quantas vezes você já ouviu ou disse para si mesmo, "Mas ele só é assim porque me ama"? E quantas vezes, no fundo, essa frase serviu apenas para te impedir de sair de algo que já te sufocava? Amor que precisa justificar dor não é amor. É um contrato mal escrito, onde você assina com a alma e paga com o equilíbrio. O manipulador que diz "eu faço isso por amor" está na verdade colocando um peso nas suas costas. Agora, além de lidar com o comportamento dele, você precisa lidar com a ideia de que está rejeitando o sentimento mais puro de todos. Isso te impede de se defender. Porque se defender é visto como recusar amor, então é melhor aceitar calado. E você aceita, mesmo com o peito apertado, mesmo com o coração em pedaços. Porque afinal, quem quer ser a pessoa que machucou alguém que só amava demais? A manipulação emocional se torna quase invisível nesse ponto. Porque ela se mistura com o que há de mais bonito, o sentimento. E quando o sentimento vira desculpa, tudo passa a ser permitido. Os ciúmes doentios é amor. As crises de raiva é amor. A vigilância constante é amor. As cobranças sufocantes é amor. Só que não é. Amor não exige que você se anule, não exige que você adivinhe, não exige que você peça desculpas por coisas que não fez. Amor, quando é de verdade, se responsabiliza, assume erros, pede perdão com sinceridade. Cresce com o outro, não sobre o outro. Quem ama não precisa manipular. Quem ama não tenta justificar o injustificável. Quem ama de forma madura sabe que sentir muito não é desculpa para ferir quem está ao lado. Essa frase, "eu faço tudo isso por amor", precisa ser ouvida com atenção, porque muitas vezes ela aparece exatamente quando você está prestes a ir embora, quando você finalmente se deu conta de tudo, quando reuniu coragem para dizer "basta". E aí, no último segundo, o manipulador joga essa carta. A carta do amor incondicional. A carta do sofrimento como prova. A carta que te faz hesitar. E se você hesita, ele sabe que pode continuar. É um ciclo. Ele fere. Ele justifica. Você perdoa. Ele repete.
E tudo isso acontece em nome de um amor que, na prática, só existe quando você obedece. Maquiavel diria que o poder não precisa ser imposto com força, se for bem construído pela emoção. E aqui, o manipulador constrói um castelo dentro de você, feito de promessas e declarações que só servem para manter você dentro de um lugar onde sentir muito é desculpa para agir pouco. Não aceite esse tipo de romantização. Não aceite que te convençam de que o amor dói. Não aceite a ideia de que, se te machuca, é porque te ama demais. Amor que exige silêncio, medo ou submissão não é amor. É teatro. É controle. É um jogo de dominação emocional com trilha sonora romântica. Você merece mais. Merece leveza. Merece cuidado que não fere. Merece amor que te deixa respirar, não que te sufoca para depois dizer que foi por carinho. Agora que você chegou até aqui, viu o retrato completo. 7 frases, 7 disfarces, 7 formas de controle que se vestem de afeto. Mas agora, com tudo isso revelado, só existe um caminho: reconhecer, se proteger e, se for o caso, se libertar. E se você precisa ouvir uma última frase, que seja essa: você não precisa continuar onde seu valor é trocado por obediência. Você não está exagerando. Você não está errado. E você não está sozinho. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se abriu seus olhos ou te fez refletir, aproveita agora para deixar o like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Aqui a gente fala de forma direta, profunda e sem enrolação sobre tudo que mexe com o emocional e a forma como nos relacionamos. E claro, comenta aqui embaixo: qual dessas frases você já ouviu? Qual mais te impactou? Ou até mesmo, qual você percebeu que já falou sem perceber? Vamos conversar, porque esse espaço é seu também. E se você quer continuar nesse mergulho, assiste os outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo esperando por você, direto, forte e transformador. Te vejo lá.